Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba e voltamos ao nosso quadro O que os enredos contam, agora a versão áudio, já que desde o dia 8, né, 8 de janeiro, a gente tem a versão escrita que a gente começou no carnaval passado, no Sambistas de Depressão, exatamente como uma forma do quadro não deixar de acontecer no carnaval de 2024, o carnaval que a gente teve aquela pausa no podcast durante ali alguns meses. E então, o que deu certo, né? Muita gente queria, né? Gosta mais às vezes de texto, tem gente que gosta mais de áudio. Então, o nosso quadro tem duas versões. Então, desde dia 8 a gente tem as postagens dos enredos de forma escrita. E esse ano a gente tem, portanto, aí, além dos enredos, né, que as escolas colocam em forma de sinopse, a gente tem também, como a gente fez ano passado, toda aquela questão referente à bibliografia, material de apoio que a gente utiliza para fazer aquelas postagens. Hoje, a partir de hoje, até daqui a 2 semanas, né? Daqui hoje e daqui a 2 semanas, isso mesmo, a gente vai ter o que os enredos contam em forma de áudio, que começou no nosso podcast, se não me engano, no carnaval de 2022, e, portanto, é uma tradição do nosso podcast. Hoje a gente vai falar aqui dos enredos do Acesso 1, as 4 escolas que desfilam, São Lucas, Mocidade Menina da Moca, Independente Tricolor e Unidos de Vila Maria, né, que são as 4 escolas que vão desfilar no domingo. A gente não sabe ainda se a gente vai estar na pista, né, vendo os desfiles, mas de qualquer forma, essa visão dos enredos não vai mudar muita coisa, tá? Provavelmente é, a gente não vai ter, talvez, a gente não esteja no sambódromo, mas a gente vai ter as nossas visões, o desfile e de como esses enredos performaram na pista, tá? Isso não vai deixar de acontecer, isso vai ter. A gente só não garante estar lá no dia. Então a gente vai começar aqui com a São Lucas, escola que retorna ao grupo especial depois de algum tempo ausente, no enredo Ijexá. O enredo ele tem o carnavalesco Fernando Dias e o Felipe Marinho e o Everton Coelho como ideia, que é como, quer dizer, o Everton Coelho como ideia original, o Fernando Dias que é e o Felipe Marinho que estão no desenvolvimento do trabalho como um todo, tá? Então é basicamente isso. O enredo é Ijexá, o enredo que vem aí vai falar exatamente sobre o ritmo, que tem várias declinações, e é basicamente isso. Antes de mais nada, já tem inclusive a postagem do Enredo da São Lucas em forma de texto, e lá uma coisa que eu deixo bem claro e esclarecido, é um dos melhores enredos deste grupo, sem sombra de dúvidas. É interessante perceber que a São Lucas é uma escola que já se apresenta bastante madura nesse sentido. Poderia ter feito um enredo um pouco mais farofado, poderia ter feito uma coisa mais sim, mais, vamos dizer assim, apelativa para chamar a atenção do grande público, mas ela foi para algo mais simples, né? Então ela vai falar de um ritmo, que é o Ijexá, que surge em África, na região da Nigéria, em Ilexá ou Ijexalândia para alguns, e esse ritmo ele chega ao Brasil e ao chegar ao Brasil, na região de Salvador, tem várias modificações, né? Várias questões importantes. Então acho que o mais interessante desse enredo é essa construção que é feita a todo momento entre continuidade e a fluidez, que vai ali falando do Ijexá, mas colocando outros aspectos importantes dessa realidade como um todo, né? Então, nesse sentido, algo que é bastante positivo dentro do enredo, portanto, é que dentro da narrativa que a escola coloca, a gente tem 4 tópicos que são bastante evidentes. O primeiro dele é o ritmo, né? O primeiro deles, né? O ritmo, e como ele vai se desenvolvendo nessa Salvador, de várias camadas sociais,
uma Salvador que reflete um preconceito de um Brasil que sai do Império português, do Império Brasileiro e entra numa república, e os projetos de identidade local e nacional, né? Como a escola coloca no texto, o contexto religioso, que sobressai por sua força e importância, se tornando parte da cultura musical de um povo, batida para santo preto, é o som que conquista branco, é a Ijexá que tocou no passado, rezou os terreiros e se preserva para as futuras gerações. Por que eu digo isso, né? A cidade de Salvador, como a gente vai ver mais para frente, quando a gente vai falar do enredo da Colorado Brás, sobre os filhos de Gandhi, aqui é um contexto semelhante. O afoxé, o Ijexá, vamos dizer assim, quando ele chega em Salvador, ali no século XIX, né, mas ali para o meio, para o final, quando ele se desenvolve de fato, é um ritmo extremamente, assim como qualquer manifestação negra de Salvador e da Bahia como um todo, extremamente atacada pelo preconceito, pelo racismo, por ser algo vulgar, por ser algo que não era visto como algo posto como uma ação de ordem. Era um Brasil, portanto, que estava querendo se construir enquanto nação, enquanto identidade. Então, qualquer manifestação negra forte e organizada, portanto, seria extremamente atacada. Então, quando os primeiros afoxés surgem, que é lá por volta de 1895, mas quando se destila de fato em 1922, os afoxés, eles se colocam, portanto, como um aspecto quase que político, porque ele era uma forma de resistência. Ele se torna um ritmo de cultura dessa população negra e ele se estabelece, portanto, como um prisma, né, de resistência e compromisso dessa sociedade que era hierarquizada. Então, por isso, e até por isso que é interessante, que o enredo ele não vai totalmente para essa lógica da crítica, mas se a escola quisesse ir, ela poderia ir a profundo, diria. O Ijexá também tem um aspecto importante como religioso, né? Já que está falando lá na África da origem do Ijexá, eles são chamados, né, como o povo das águas, a grande divindade dos Ijexás, quando eles vêm para cá, é Oxum, Xangô também Logun Edé, e essa proximidade com a água é um aspecto muito importante é, que molda, né, o ritmo como um todo. Existe até um livro que é O Povo das Águas, né? Lá no Instagram tem a referência dele, e que é bastante interessante, né? Porque você tem todo o mapeamento antropológico dessa relação religiosa com o ritmo em si. Então, é bastante importante pensar nisso, que o ritmo, o aspecto político, o aspecto religioso, moldam e geram aí sim uma afoxé que vai ser aí, portanto, um ritmo cultural, uma das paisagens sonoras do Carnaval de Salvador. Então, portanto, a escola tem aí, de certa forma, né, uma boa definição, né, enquanto ancestralidade e uma delimitação no tema. Né? Acho que isso é uma coisa que poderia dar errado, porque você poderia falar de um ritmo e querer abranger ele, que gera, de certa forma, um problema, né? É o que acontece com alguns enredos do grupo de acesso, que a gente vai ver mais para frente. Que é quando a escola poderia pegar esse ritmo e querer forçar a barra. E a São Lucas não faz isso. Então, acho que isso também é um grande acerto de toda a equipe que faz a montagem deste texto, desse enredo como um todo. Então, fica muito evidente. Né, essa África dos Ijexás, como a escola cita, né, revelamos novamente raiz forte que perfura o chão em direção ao núcleo da Terra, que busca na energia o verdadeiro sentido rítmico da vida, ritmo permitido e autorizado por entidades divinas que seguem ainda hoje, guiando espíritos e forças que vão além de toda a compreensão. E nesse sentido, essa parte da África, a relação com Oxum, dos ciclos, né, que é a questão da religiosidade do grupo, bem como é, essa realidade se hibridiza na cidade de Salvador com outros ritmos e com outras culturas, faz o enredo, de certa forma,
ganhar força e, acima de tudo, uma profundidade muito forte e importante. Nesse sentido, a escola também acerta colocar o afoxé como uma continuidade contemporânea do Ijexá, que vai refletir, portanto, a força e ancestralidade desse aspecto que a escola coloca como sendo o segundo setor do Tsiri, e ela termina, portanto, no apogeu cultural, que é exatamente as explicações, né, referentes ao como ele se torna um produto contemporâneo, e aí você vai ter Palco do Gilberto Gil, a Sina do Djavan, Beleza Pura do Caetano, que são os artistas que vão se inspirar no afoxé ali nos anos 70 e aprofundá-lo, né? O afoxé ele sempre existiu, né, entre 1895, quando ele se manifesta de fato, mas é nos anos 70, na gravação principalmente do Gilberto Gil, que a gente vai ter esse aprofundamento, né, esse espalhamento do afoxé como um ritmo importante, né, de forte relação com Salvador. Então, dessa forma, a escola vai ter aí a rua, né, esse espaço de pregação da ideologia do afoxé, do Ijexá, e isso que deixa o enredo forte, né? Acho que o único senão do enredo é exatamente os saltos, né, que acontece, né, entre o afoxé no cortejo ancestral e o afoxé e o apogeu cultural. Eu acho que aqui você tem ações e situações que não são muito conversadas, ou que de certa forma são semelhantes. Mas aí vamos ver como que a escola vai se desenvolver, mas sem sombra de dúvidas é, do meu ponto de vista, um dos melhores enredos do grupo. Não sei se é o melhor enredo do grupo, porque eu acho que tem enredos mais organizados, mas sem sombra de dúvidas, esse é o melhor enredo, um dos melhores enredos do Acesso 1. Vamos dizer assim que seja um top 1, top 2, um top 3. Ele está nesse enquadro com certeza. Bem, então agora a gente vai para a segunda escola aqui que a gente vai falar hoje, que é uma cidade da Moca, do carnavalesco Renan Ribeiro, do enredo Krenak, o presente ancestral. Escola que, portanto, vai falar aí do Ailton Krenak, um dos principais nomes do protagonismo, diz assim, indígena brasileiro, e que tem uma importância muito grande, muito forte, quando a gente fala de relação, né, com os povos da floresta, e também com a luta ambiental existente. Antes de mais nada, né, vamos dizer assim, que a gente não tem a sinopse do enredo, o que eu acho que me entristece um pouco, né, porque a Cidade de Nilo da Moca, eu sempre, pelo menos, observei ela como uma escola de vanguarda, né? Ou que pelo menos se mostrava ser uma escola de vanguarda. E isso ficava muito presente na abordagem dos enredos, na construção como um todo. E eu fico extremamente um pouco triste, né? Porque nos últimos anos a escola tem não abandonado isso, né? Mas de certa forma ela de certa maneira esconde, né, o que ela vai levar para a avenida em termos narrativos. Por exemplo, Helena Teodoro poderia ser um enredo com sinopse já anunciada, né, para o público como um todo, e isso gerar uma discussão maior do que já teve. E eu acho que o Ailton Krenak, se a sinopse fosse divulgada para o grande público, eu acho que a gente poderia ter ainda mais uma potência, né, de um dos principais nomes existentes aqui no nosso país. Então é só isso, né, que eu queria dizer aqui, né, porque infelizmente a gente não tem a sinopse, então aqui a gente vai se basear no samba enredo da escola e no que a gente tem sobre o Heitor Krenak, que eu já utilizei quando era professor da Universidade Federal do Espírito Santo, utilizava o livro dele. Qual o livro que eu utilizava dele? Era exatamente Um Rio, um Pássaro, que é um livro bastante interessante, e A Vida Selvagem, né, que são dois livros que eu acho que são bastante, não são tão populares, né, mas são livros bastante legais aí do Ailton Krenak. Uma coisa que eu percebo, né, que eu acho que pode ser um erro futuro da escola, é que às vezes eu acho que o Ailton Krenak, ele é meio que um observador de uma coisa e não o protagonista da ação. Né? Por exemplo, no próprio samba enredo, o Ailton Krenak ele fica muito mais um discurso de combate do que necessariamente um discurso de se apresentar. E se a escola não está fazendo, pelo menos é o que eu percebo, não faz um projeto para o grande público de mostrar o Heitor Krenak, às vezes passa a sensação de que o enredo ele fica só
vamos falar do Ailton Krenak e é isso que importa. Então, nesse sentido, eu acho que pode ser um erro, porque o enredo da Helena Teodoro ele tinha um grande problema, que aconteceu na Avenida, infelizmente, que ela ficou um pouco perdida na própria história dela. Eu acho que isso não vai acontecer aqui, mas o começo é um pouco semelhante. A escola tem como ponto exatamente a questão do dos rios, né, dos córregos de São Paulo, e, e a escola, a partir disso, vai mostrar que, né, como a escola coloca, ela levanta Tupi ao dono da selva, derruba essa selva de pedra, uma coisa do tipo. Eu não lembro nenhum samba não, tá, gente? Alguns sambas que eu lembro. Da Moca eu não lembro muito bem, não. Mas eu sei que no começo tem essa questão, né, de derrubar essa selva de pedra, derrubar essa metrópole, né? E a escola, portanto, tem o seu argumento, o começo do seu argumento na cidade de São Paulo. Numa Vida Selvagem, por exemplo, o Ailton Krenak diz que a gente tem uma ideia de civilidade, né, uma ideia de civilização, que faz o indígena não ser civilizado, quando na verdade nós na cidade é que não somos civilizados, né? Então, de certa forma, nós somos os próprios selvagens. E ele vai dizer que a gente transformou a cidade, né, num espaço não habitável, em que, aí ele diz, né, que os córregos eles são uma espécie de catacumba, em que a sinuosidade do rio é insuportável à ordem do urbano. Então, eu digo isso aqui porque, de fato, né, o que a escola coloca, pelo menos nesse tom abstrato e surrealista, como o próprio Renan Ribeiro diz em algumas entrevistas, é o que a obra do Ailton Krenak diz. No, no livro dele, né, Um Rio e um Pássaro, ele diz exatamente que a ideia do sonho ele é importante, ou sonhar, né, é essencial para a tradição de onde ele vem, e é uma ligação com o antepassado, numa espécie de caminho, né, para enxergar não só o novo, mas também a melhor forma do próximo passo que a gente vai dar. Então, quando a gente perde a lógica do sonho, a gente perde também a lógica de memória, porque a gente não consegue visualizar uma sociedade para além dessa produção, né, dessa aceleração existente. Então, esse mundo, né, esse mundo de cidade, de certa forma, ele perde, faz a gente perder a origem e faz a gente chegar à natureza como uma espécie de, é, como posso dizer, é como se fosse uma máscara de oxigênio, né? A gente quer a natureza para isso. A gente não quer a natureza para a gente ter um olhar, né, um cuidado. A gente quer a natureza para utilizá-la, até mesmo na preservação, que é uma crítica que ele faz a esse ambientalismo, que na verdade isso é muito mais egoísta e individual nosso em sociedade do que necessariamente uma preocupação com os povos que estão ali. E aí o Ailton Krenak, no livro, né, O Rio um Pássaro, ele diz exatamente que nós, enquanto ação em sociedade, a natureza ela não é neutra. Na verdade, a natureza ela é extremamente política. Ela não tem uma neutralidade, né? De se defender a natureza, você ter um posicionamento em específico. Isso aqui, eu digo isso, né? Porque essa primeira parte do samba, ele conversa com essa obra, né? Do Ailton Krenak, que é muito forte, é muito importante. Para além disso, acho que é importante a gente dizer que o Ailton Krenak, ele vem dos Krenak, né, que significa cabeças de terra. Então, o, os Krenak, né, que são de Minas Gerais, eles têm uma ligação e uma relação muito grande, muito forte com a natureza, com o Rio Doce, que é o Rio Uatu, e com a Tacucrac, que é uma espécie de montanha que fica na região do Espinhaço, né, nesse quadrilátero ferrífero, né, de Minas Gerais, mas na Serra do Espinhaço, em que ali você tem o Krenak diz, né, que a montanha ela acordava e ela dormia e ela mostrava o que a gente deveria fazer, né? Uma coisa que ele sempre diz nos livros dele. Mas ele sempre cita o rio, que é o Rio Doce. E o Rio Doce ele tem uma importância muito grande nas ações do Ailton Krenak enquanto ativista, exatamente porque o Rio Doce ele foi atingido pela barragem de Mariana. Então, o ativismo do Ailton Krenak não é ativismo da natureza, é um ativismo de sobrevivência da história, da memória dele e dos antepassados dele.
Para quem não sabe, né, os Krenak, eles fizeram parte, né, foram parte na ditadura militar de várias ações de morticídio, de tortura, de extermínio, e isso tem um impacto muito grande, não diretamente no Ailton Krenak, mas na origem do seu povo. Aliás, se a gente pega desde 1750, que é quando a gente tem os primeiros tratados indígenas no Brasil, até 1988, não existe nenhuma legislação que coloque o indígena como protagonista. Ou ele era assimilado, ou ele tinha que, vamos dizer assim, se isolar numa realidade própria dele. Então, nesse sentido, o Ailton Krenak ele tem essa importância muito grande, porque em 1970, final dos anos 70, né, início dos anos 80, ele vai ser um dos principais lideranças da União Brasileira, da União Brasileira Indígena, e dentro, né, da Constituição do agrupamento, ele vai fazer um dos principais discursos, né, que é o discurso do genipapo, né, que ele pinta o rosto dele todo de preto genipapo, e em 1987, e é fundamental, né, para a criação do artigo 231 e 232, que garante, pela primeira vez na história, a legislação urbana, legislação indígena no Brasil, que garante, por exemplo, a possibilidade de demarcação de terra, algo que não existia antes, que até hoje é uma grande preocupação. E só depois, né, mais recentemente, que ele vai se tornar aí, portanto, o imortal da Academia Brasileira de Letras. Então, de certa forma, a escola tem uma escolha do enredo dela que eu acho que, no meu ponto de vista, gera mais confusão do que necessariamente um esclarecimento. Acho que se fosse um enredo sobre as obras do Ailton Krenak, já seria uma potência gigantesca, né? Mas a escola, talvez seja uma decisão, é uma escolha da escola, e por essa carnavalização do próprio. Então você tem aqui a necessidade da observação coletiva frente ao individual, que ele aponta e é o que ele estabelece no A Vida Não é Útil, em que ele vai dizer que essa ideia do dinheiro, essa ideia do Estado como um defensor do setor financeiro, gera essa realidade da cidade como um cemitério urbano, em que, na verdade, a gente tem um ambientalismo que é falso, é um progresso medíocre, ele não fala isso, mas eu coloco aqui, é um progresso um pouco medíocre, né, em que esse capitalismo quer nos vender até a ideia que podemos reproduzir a vida, né, e essa falsa sensação de controle e de que a qualquer momento a gente vai controlar o que está acontecendo, quando na verdade não acontece. Então a gente tem essa sensação de que a gravidade não é tão grande, mas a gente pode controlar. E ele faz até uma crítica, né, que quando a gente cria algo para ajudar o meio ambiente, a gente cria, na verdade, mais problema. E aí ele cita o carro elétrico, em que o carro elétrico, na verdade, ele surge para ser algo positivo, mas na verdade ele gera ele gera muito mais problema do que solução. Então, nesse sentido, ele vai dizer: no amanhã não está à venda, e no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, a necessidade da humanidade, e dessa humanidade que perceba, né, que analise a natureza, e analise a natureza como pertencimento destes povos indígenas, não só os Krenak, mas qualquer povo aqui no nosso país, que é esse abandono do antropocentrismo, em que na ideia do Ailton Krenak, a gente tem que ter uma relação de sociedade em que a natureza seja o centro, não mais o homem. Então, nesse sentido, o enredo, pelo menos eu acho que é esse que ele se direciona, ele aborda muito bem as obras do Ailton Krenak, toda essa produção literária, seja na economia, no meio ambiente e na sociedade, e pega exatamente esse aspecto da ancestralidade que é muito forte do Ailton Krenak, e com uma premissa, né, do argumento, e como isso vai se aglutinando como um todo. Eu não sei se é isso que o enredo vai dizer, né? Se alguém da escola está me ouvindo, pode aí talvez escrever aqui ou algo do tipo. Mas a gente aqui no Sampa Samba, a gente só fala de coisas que as escolas expõem. Então, se a escola não expõe o enredo dela, é que talvez ela não queira que a gente saiba, né? Então, eu vou respeitar isso. Mas a gente tentou aqui, de certa forma, passar a profundidade do Ailton Krenak e de como ele é importante, né? Como essa produção literária dele pode aí, portanto, trazer
Por isso que eu falo da sinopse, né? A gente poderia trabalhar ela em salas de aula, em outros lugares, para que a gente mostre ainda mais a importância da Heitor Krenak para além do Tsiri, para além daqueles 60 minutos do Tsiri na Mocidade de União da Moca. Mas é isso. Vamos à próxima escola independente tricolor, que vem com enredo histórico, o enredo Gritos de Resistência, o carnavalesco é o André Marins. O enredo, como a escola descreve nas suas redes sociais, é outro enredo que não tem sinopse. À beira do rio ressoa um grito, independência ou morte. E desde aquele 7 de setembro de 1822, as águas continuaram a fluir sem grandes mudanças. Inúmeros outros clamores ecoaram desde então, e certamente mais serão ouvidos ao longo da história. A força retumbante de uma voz que não se cala e se transforma em união por uma causa. Gritos que marcaram a história deste país. Hoje a Independente solta um grito em forma de samba e mostra a coragem de um povo guerreiro que resiste. O enredo, portanto, ele tem uma característica muito forte da Independente Tricolor, que são enredos densos, né, enredos históricos. Eu cito, por exemplo, o enredo da Guerra de Troia, né, que a Independente Tricolor fez um desfile maravilhoso. Fico um pouco fiquei assim um pouco triste, né? Porque no outro ano, né, no enredo das Agogis, a escola fez uma salada de frutas ali no seu enredo e gerou uma coisa sem pé nem cabeça, de certa forma. E eu acho que a escola, com gritos de resistência, volta ao pé no chão, ao que ela sabe fazer, que é essa densidade. O que é essa densidade, né? Essa complexidade, né, que a escola coloca para os seus enredos, e eu acho que é um grande acerto aqui da Independente Tricolor, é que a escola coloca um recorte. O recorte da escola é a história do Brasil a partir de 1822. A partir de 7 de setembro é o que a Independente Tricolor quer contar. Então, para quem não tem muitos conhecimentos, né, o Brasil se torna independente em 1822, vai ter a sua primeira Constituição em 1824, e nessa primeira Constituição diz que todos os cidadãos brasileiros são livres. Aí você se pergunta, né? O Brasil, enquanto nação, tinha mais da metade da sua população como negros escravizados. E para você ser considerado cidadão neste Brasil, você tinha que ter renda, na maioria das vezes você tinha que ser branco, e você tinha que ter certas posses. Então, o Brasil surge numa independência que já era sufocante para a sua população. Então, a escola não diz isso, mas eu que estou dizendo aqui. Isso, de certa forma, é uma justificativa do porquê existem os gritos de resistência. E são muitos os gritos de resistência que ocorrem neste Brasil que surge. Então você vai ter balaiada, você vai ter sabinada, você vai ter a revolta dos malês, você vai ter várias revoltas populares, revoltas que vão misturar negros, brancos, indígenas, todos com um único objetivo: transformar o Brasil numa república. Porque o Brasil se torna império e vai ser império até 1889, e nesse período, né, até o dia 14 de novembro, o Brasil, entre 7 de setembro de 22 e 14 de novembro de 1889, vai ser um país imperial, com os resquícios deste Portugal. Então, é um Brasil escravista, é um Brasil que apaga o negro, romantiza o indígena e que trata o imigrante como uma solução para a civilização brasileira, para a civilidade. Então, de certa forma, esse grito ele tem várias possibilidades de entendimento, o que pode cair em dois caminhos. Um deles é de ser um cimento argumentativo, mas sem um fim. Então, a gente vai falar de gritos, mas qual é o objetivo final destes gritos? É só falar que o Brasil não deu certo? Porque se for só isso, fica uma coisa um pouco empastelada. Algo semelhante ao que é o enredo da Tatuapé, que a gente vai ver em episódios aqui mais para frente. A outra possibilidade do que o enredo pode cair é o de gerar o quê? Uma reflexão atemporal, ou seja, de que, na verdade, a gente não tem um tempo, um recorte, um fim definitivo, mas a gente percebe que existem ciclos, em que estes ciclos, estes gritos não são ouvidos e que, portanto, nós, enquanto sociedade, temos que sempre nos organizar para gritar por resistência. A escola não coloca isso, mas faz lembrar muito o que a gente chama
de Grito dos Excluídos, né, que surge em 1995, e é todo 7 de setembro que surge o Grito dos Excluídos, e é uma espécie de comemoração da independência dos, vamos dizer assim, marginalizados. Então a gente tem aqui pautas progressistas, pautas contra o racismo, contra o preconceito, contra a desigualdade social, em favorecimento ao trabalhador. E qual é o objetivo do Grito dos Excluídos? Dizer que essa independência não gerou independência. Então, de certa forma, isso aqui faz lembrar o enredo da Beija-Flor de Nilópolis, né? Que quando ela falou da independência do Brasil recentemente. Só que aqui a independente, ela amplia. Ela vai pegar o aspecto histórico. Então, a gente vai ter aqui luta negra, luta na ditadura militar, vários outros momentos históricos para falar que a nossa sociedade sempre está o quê? Brigando. O enredo, portanto, eu acho que ele tem um fim, pelo menos aqui o que eu estou dizendo, que é 1988, que é quando a gente tem a Constituição Cidadã, que vai possibilitar que estes grupos marginalizados possam e consigam ter os seus direitos, pelo menos minimamente aceitos. Mas que neste pós-Constituição, a gente tem, portanto, uma nova perspectiva de enxergar a sociedade brasileira, e aí sim a gente está falando de. A partir do momento que a gente tem o escrito, agora a gente vai buscar a materialidade. Então, eu acho que a escola, por isso que eu digo que os gritos eles podem ter várias possibilidades, né? Porque se for só o grito histórico, ele tem um fim, que é a Constituição. Mas se é o grito enquanto materialidade da gente sempre lutar, então é pós-Constituição de 88 também, mas aí como os movimentos sociais. O enredo, portanto, ele tem alguns tópicos que eu acho que são importantes, porque ele está falando indiretamente de consciência histórica, ou ausência de consciência histórica, que eu acho que é mais correto dizer, que a gente não tem no nosso país. Então, a gente tem uma falsa sensação de que o autoritário é mais interessante do que a organização e instituição social. Então, a gente tem um país que tem essa inclinação ao autoritarismo. Então, a gente tem uma ausência de consciência histórica. Então, o enredo, de certa forma, está dizendo isso, né? Porque a partir do momento que a gente não olha essa resistência, não olha essa desigualdade, a gente está tendo uma ausência de consciência histórica. O enredo também, de certa forma, indiretamente fala sobre o lugar de memória, porque a gente está falando de questionar esses heróis, esses mitos, e a gente trazer esses personagens que talvez não são tão lembrados. Outro tópico é a temporalidade, que eu acho que é muito bem posto, pelo menos no samba enredo, e o decolonialismo, né? Essa visão, esse tirar, né? Esse olhar colonizador que existe na nossa história. E por último, acho que os tópicos históricos, mesmo que eles não sejam enunciados, eles estão presentes, né, de forma clara e objetiva dentro do samba, e que eu acho, né, que isso reflete, né, se o samba reflete essa organização, ele vem, portanto, de uma sinopse que tem pelo menos, ou pelo menos eu acho que deve ser, bem clara nesses objetivos. Então, eu gosto da ideia do enredo, não temos a sinopse, então a gente não pode ter um juízo muito grande de valor, mas eu acho que é um acerto da Independente Tricolor. Eu acho que a escola acerta no seguro, né? Se isso vai dar certo ou não. Aí é outra história, aí já não vem mais o caso aqui a gente expor isso. Mas pelo menos no teórico que o enredo se apresenta e no que o samba reflete, é um enredo promissor da escola Independente Tricolor. Vamos, que acabou de ser rebaixada, né? Então, que tenta aí retornar ao grupo especial. Vamos à próxima escola, a Vila Maria, que vem para um enredo ambiental, né, de questionamentos e reflexões sobre o meio ambiente. O planeta Terra pede socorro, é tempo de renovar e preservar, do Eduardo Caetano. Antes de mais nada, eu queria elogiar o Eduardo Caetano, porque é interessante quando a gente tem um carnavalesco, vamos dizer assim, da antiga geração, né? Como é carnavalesco. Acho que não sei expressar isso. É um enredo carnavalesco. Você percebe que tudo que surge dentro dessa sinopse da Vila Maria é uma coisa
que às vezes a gente pensa muito surreal, né? Muito assim, camp demais. Mas é interessante pensar que a sinopse, a ideia do enredo, é extremamente carnavalesco. Eu acho que isso é possível, porque o Eduardo Caetano vem de uma geração, né, que infelizmente eu acho que não vai se repetir em São Paulo, que tem esse olhar crítico, de certa forma, mas tem um olhar muito preocupado com a linguagem que o enredo gera, né, e a linguagem que o enredo mostra. Então acho que isso o Eduardo Caetano traz muito bem na sinopse e dentro do enredo como um todo. Então, existe dentro da premissa do enredo da Vila Maria, né, uma possibilidade de argumentação forte, uma vez que a escola coloca a temporalidade, né, que é o relógio, como uma premissa focal associada à ideia de Mãe Terra. Então, a escola está falando de Mãe Terra, que é a Gaia, então a gente está falando aqui lá dos gregos romanos, então a gente está falando dessa natureza que está narrando o que estão fazendo com ela. E a escola, portanto, coloca o relógio como o centro. Então a gente tem o primeiro setor, o relógio da destruição, no segundo setor, o relógio da esperança, e no terceiro setor, o relógio da renovação. O tempo, portanto, ele é uma espécie de fio condutor do enredo. Então, a todo momento, a gente é levado em viagens temporais para a gente perceber o que a gente está fazendo. Então, é como se a gente estivesse no presente, olhando um futuro distópico, ou seja, um futuro que já está extremamente deformado, mas a gente volta para o passado, para um futuro, para um passado, de certa forma, utópico, em que a relação com a natureza era outra. Então é interessante de pensar que há uma extrema, né, contemporaneidade de argumentos que sai de um pouco, né, de uma visão passiva e otimista de a gente enxergar o meio ambiente para uma interpretação mais atual de sociedade. Por que eu digo isso, né? Há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, acho que os enredos que falavam de meio ambiente eram aquela visão positiva, né? A gente vai salvar o mundo está derretendo, mas a gente vai salvar. A visão que a Vila Maria faz de meio ambiente é extremamente fatalista. Então, a escola, do ponto de vista, ela acerta nesse tom, e eu acho que é por isso que é acertado essa ideia do relógio, porque a escola acerta em apontar que o que a gente está vivendo não vai dar certo. Então, a escola vai para 2200, né? Já entrando aqui direto no enredo, a escola vai para esse 2200 depois de Cristo e dizer que a Terra caminha poucos suspiros neste grande caos, como garantir a sobrevivência das próximas gerações. De certa forma, uma pergunta. Então, nesse sentido, a escola vai para o catastrófico. Eu acho que é um grande acerto, porque acho que isso é mais impactante. Então, imagino que essa abertura da Vila Maria tenha um impacto visual extremamente forte, assim como foi 2007, né? Então, acho que a escola tem uma espécie de passado interessante com essa temática. Algo que o enredo se coloca é uma crítica ao consumo, né, e à aceleração do tempo, como algo naturalizado na ideia de progresso. A escola não escreve isso, mas a gente pode interpretar isso, que é a ideia de sociedade de consumo, que aqui a gente pode trazer aqui como autores o Adorno e Horkheim, e a ideia da sociedade de risco, que é o tema central dos estudos do Beck, do Ulrich Beck. Então, nesse sentido, a escola diz, né, que, na verdade, essa destruição que a gente gerou foi nós que geramos, desde hoje. Então é como se a gente estivesse no hoje, é como se fosse Doctor Who, né? Ele chegasse aqui na sua cabine, ali no IMB, e dissesse, ó, é isso aqui que vai acontecer. Poderia ser até interessante, né? Um Doctor Who na comissão de frente. Seria engraçado. Mas é exatamente essa proposta, né, inicial da escola. Então a gente tem aqui a sociedade de risco, a não sociedade, a ideia de que a sociedade não olha a natureza e ela não se reconhece como parte da natureza, é uma coisa que o Heitor Krenak diz, né? Nós somos parte da natureza, então por que a gente nega ela? A gente está nela, a gente usa ela, a gente se utiliza, mas a gente não quer saber, a gente não olha para ela. Então é isso que, de certa forma, o Rio está também apontando, né? Porque a todo momento a escola fala de Gaia, né, da mãe natureza, e que, de certa forma, a gente desprezou ela. E como a gente desprezou ela? Destruindo ela. Então é como se a gente destruísse a nossa própria
nosso próprio lugar, né? Nossa própria realidade enquanto natureza. E a ideia de ancestralidade como aprendizado e não folclorismo, que é o setor 2, que é o relógio da esperança, que a escola vai para grandes civilizações que tinham o seu método de contagem de tempo de uma forma parecida com termos atuantes, porém baseados no movimento do Sol e da Lua. E esses povos antigos reconheceram a importância das sementes e plantas para sua alimentação, assim como toda a biodiversidade à sua volta. É interessante, né, porque a escola vai para essa ideia dos povos antigos, né, para a ideia da esperança, no olhar no passado, e isso é interessante, né, porque de fato as sociedades antigas eles tinham um olhar para o meio ambiente como se fosse algo divino. Não é à toa que quase todos os deuses dos povos aqui na América, nos povos em África, nos povos orientais, até mesmo nos gregos romanos, eles têm uma admiração com o natural. Então, quase todos os deuses, ou é o deus do sol, o deus da lua, o deus da tempestade, o deus do trovão, porque existia um respeito. E a ideia do templo era importante porque a circularidade das coisas era o que garantia a sobrevivência e realidade. Inclusive, os povos pré-colombianos, eles só conseguiram prosperar, se assim podemos dizer, quando eles perceberam que eles agrediam a natureza e que para eles melhorarem o ambiente deles, eles precisavam cuidá-la. E é a partir disso que a gente vai ter toda a magnitude do Império Azteca, por exemplo. Então, nesse sentido, a escola vai para esses povos para aprender com eles o trato com a natureza. E é interessante pensar que isso vai ser interrompido quando chega quem? O colonizador, que vai assorear rio, vai depredar montanha e no futuro vai criar as chaminés das indústrias. E a escola termina com a renovação, em que a gente olhando para o passado, a gente vai nesse, de certa forma, presente, né? Tentar mudar este futuro que está pela frente. E aí a escola vai para a COP30, né, que é a Conferência do Climática que a gente vai ter aqui no Pará esse ano, como o Brasil, né, sendo esse espaço, né, de discussão e de possibilidade de novo futuro. Eu, particularmente, acho esse o melhor enredo do grupo. Acho que ele é muito bem feito, ele é carnavalizado, ele é objetivo, ele é bem organizado nas ideias, ele é bem setorizado. Não é o Eduardo Caetano não quer criar a roda aqui, ele vai no que tem que ser. E, no meu ponto de vista, é um dos maiores enredos da Vila Maria nos últimos anos, desde quando, inclusive, ela estava no especial. Este é um tipo de enredo que poderia estar no grupo especial, sem sombra de dúvidas. Acho que ele tem um impacto. Esse enredo tem recurso visual incrível. Pode ser impacto nesse relógio da destruição, de grandiosidade nesse relógio da esperança e de, vamos dizer assim, utopia, né? De certa forma, em uma utopia, né? Essa utopia é esse mundo esperado que a gente quer que aconteça, nessa parte da renovação. Então, acho que a Vila Maria tem, de certa forma, um enredo gigantesco nas mãos e vamos ver como ela vai resolver isso na pista no dia 2 de março, né? Que eu acho que é quando a escola desfila. É isso, esse foi o nosso episódio de hoje, que a gente falou das escolas aqui do grupo. Acho que o grande destaque, pelo menos do meu ponto de vista, é o Enredo da Vila Maria. Eu acho que ele é o mais organizado. Eu acho que eu coloco aqui numa segunda prateleira os enredos da Independente e da São Lucas. Eu acho que, exatamente porque a gente não tem sinopse, eu acho que da Mocidade de Unida da Moca a gente não tem uma opinião aqui muito expressa. Mas eu acho que, mesmo se tivesse sinopse da Independente e da Mocidade de Unida da Moca, eu ainda acho que o da Vila Maria é, por enquanto, no grupo de acesso, o grande enredo deste grupo. Vamos ver aí no próximo episódio, no próximo mês, né? Porque a gente vai já estar em fevereiro, mês quase de carnaval, que a gente vai ter os outros 4 enredos do grupo. Tom Maior, Nenê de Vila Matilde, X9 Paulistana e Dom Bosco. É isso, gente. Até mais. Até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Até mais.